Olá, menina! Seja muito bem-vinda a mais um Devocional Maturidade. Hoje, pra gente começar, a gente tem que ler um versículo. Hoje eu quero ler um versículo que tá em Êxodo 5:20 com vocês. Então, se você tá com essa Bíblia aí, abra. Em Êxodo 5:20, que diz: Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. 21. E lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matassem. Bom, aqui nesse texto, né, nesse capítulo, né, tá falando quando Moisés e Arão eles foram falar com o faraó, né, eles ficaram ali tentando falar com o faraó, tentando convencê-lo de deixar os israelitas, né, saírem do Egito, né, para que eles fossem adorar ao Senhor, para que eles fossem cultuar ao Senhor, né, ali no deserto. E de tanto, né, de tanto Moisés e Arão insistirem, né, pedirem o faraó para que, né, ele deixasse, né, os israelitas irem prestar culto ao Senhor, o faraó ele aumentou, né, a carga de trabalho deles, deu algumas punições, né, para os israelitas. E aí, nisso, quando Moisés e Arão foram falar com o faraó, quando eles terminaram de falar com o faraó, eles saíram e se encontraram com os israelitas, e eles falaram isso: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matassem. Então aqui eles estão querendo dizer assim: por que vocês fizeram isso? Porque, né, nós estávamos tão bem aqui, tava tudo tranquilo, tudo bem, até vocês chegarem, vocês bagunçaram tudo, né? Estragaram tudo, agora estão aumentando a carga de trabalho nossa, então tá horrível isso aqui, porque vocês fizeram isso, né? E tal. E mais pra frente, no versículo 22, Moisés ele vai falar com o Senhor, ele pergunta ao Senhor: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu, né, que eles maltratassem o seu povo? E aí ele fala: afinal, por que me enviaste? Né, porque Moisés ele não queria, né, ele deu várias coisas, ele falou: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou bom no falar, não sei o que. E aí o Senhor sempre falando assim: não, Moisés, eu vou estar com você, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus a todo momento lembrando Moisés de quem Deus era, né, de quem Deus era. Deus a todo momento lembrando Moisés: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou com você. Não é você que vai falar, mas eu falarei através de você. E Deus todo mundo lembrando Moisés. Mas Moisés mesmo assim, né, relutando ali. E até que depois vocês leem, né, com mais calma, Arão que acabou falando por ele. Mas aí ele fala assim: Senhor, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Olha isso. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então, menina, haverá momentos, né, em que a gente ficará com dúvidas, né, do que o Senhor falou com a gente. Haverá momentos em que o Senhor nos pedirá para nós fazermos algo. O Senhor nos pedirá, né, para nós fazermos algo que as pessoas à nossa volta não entenderão, né? Os israelitas aqui, eles não entenderam o que o Senhor queria fazer, né? Eles não entenderam porque naquele momento eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo prejudicados ali por conta disso. Então ali naquele momento eles não entenderam, mas a todo momento Deus lembrava Moisés: Ei, Moisés, fui eu que apareci para você naquela sarça. Fui eu, sou eu, Deus Todo-Poderoso. Eu estou com vocês e eu os libertarei dessa escravidão. Então, haverá momentos em que nós precisaremos exercitar a nossa fé como nunca. Precisaremos colocar a nossa confiança, firmar a nossa confiança no Senhor. Porque
é nesses momentos em que o Senhor nos pedirá para fazer algo em que certas pessoas não entenderão. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Isso é loucura. Você é doida, você é maluca. Por que você está fazendo isso? E é isso que eles estavam dizendo. Por que vocês estão fazendo isso? Eles estão nos prejudicando. Sabe? Mas nós devemos permanecer. Moisés e Arão, eles permaneceram em obediência ao Senhor. Por mais que eles Moisés ele não conseguia entender o porquê, mas ele permaneceu obedecendo ao Senhor. E em Êxodo 6, do 1 ao 2 que vamos ler, diz assim: então o Senhor ele respondeu, né, a Moisés e disse: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Olha o Senhor lembrando para Moisés. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. E aí no 6 ele fala: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. E Deus estava lembrando Moisés: Moisés, não duvide, não se preocupe com isso, não se preocupe com o que as pessoas estão achando, com o que as pessoas estão falando, mas permaneça em obediência a mim, porque eu os libertarei. Foi eu, o Deus Todo-Poderoso, que aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó. Fui eu que dei aquela terra de Canaã para vocês. Fui eu os libertarei, Moisés. Deus estava lembrando a Moisés: ei, Moisés, não se esqueça, eu os libertarei. Olha que poderoso. E Deus, ele não tinha só, o propósito de Deus ali naquele momento não era só libertar os israelitas daquela escravidão no Egito. Não. O propósito de Deus ia além. E eu quero ler com vocês o versículo que está em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 5, que diz: E os egípcios saberão, Senhor dizendo, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Tem um também que está em Êxodo 9:16, que diz: Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito. Qual o propósito? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então o propósito de Deus naquele momento ali não era somente libertar os israelitas daquela escravidão no Egito. Não. O propósito de Deus ali para aquele momento era fazer com que os egípcios soubessem que somente há um Deus, que só Ele é o Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode fazer, que só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de que não adiantava eles, meio aquelas pragas que o Senhor havia mandado, de que não adiantava eles orarem e clamarem a todos os deuses possíveis que eles tinham, que não adiantaria, porque aqueles deuses eram somente imagens, não tinham poder algum. O propósito de Deus era mostrar para aqueles egípcios, era fazer com que aqueles egípcios soubessem de que não há outro Deus, de que não há outro além dele, de que não há outro que possa ser comparado a ele, de que não há outro Deus Todo-Poderoso. Esse era o propósito de Deus. Fazer com que o nome dele fosse proclamado naquela terra e em todas as nações. Ele diz aqui:
Mas eu motive em pé exatamente com esse propósito. Mostrar-lhe o meu poder. Mostrar o meu poder. E fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha isso que poderoso. Então, o propósito de Deus não se limitava apenas a libertar os israelitas daquela escravidão, mas o Senhor queria alcançar os egípcios também. O Senhor queria fazer com que os egípcios soubessem de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de que somente Ele tem poder para fazer, somente Ele. Olha que poderoso isso, meninas, olha que poderoso. O Senhor, Ele não queria somente salvar os israelitas daquela escravidão, mas o Senhor queria alcançar também os egípcios. Olha, então, o Senhor, Ele faz muito além do que a gente imagina. Ele faz muito além. Então, o Senhor, Ele não quer somente alcançar a sua família, Ele quer alcançar os seus vizinhos, Ele quer alcançar os seus professores, Ele quer alcançar os seus colegas de classe, Ele quer alcançar os seus colegas de trabalho, Ele quer alcançar todos à sua volta. Então, continue obedecendo ao Senhor, permaneça em obediência ao Senhor. Amém, menina? Um beijo, já tem bastante tempo aqui de devocional. Mas um beijo, até o nosso próximo devocional. Tchau!